trazer, porque isso aqui vai para pessoas que precisam, tá bom, irmão? A nossa igreja ela tem essa parte voluntária, que tem famílias que já é levado a cesta para famílias que precisam, tá bom? Então, você que puder trazer o seu quilo é muito importante para montar, né? Às vezes está lá no armário, você tem lá sobrando, abençoe, porque vai para uma família que precisa. Estenda sua mão para o altar, vamos olhar para o pastor Erivan e eu vou apresentar esses alimentos. Quem contribuiu, que Deus abençoe cada dia mais. Amém? Suprindo sempre as necessidades. Querido Deus e Pai, eu te apresento, Senhor, cada alimento, Senhor, que foi trazido nessa noite. Senhor, cada vida, Senhor, que abençoou, que vai abençoar uma família, Senhor. Prospera cada dia mais, visitando o celeiro, abrindo as portas, as comportas do céu e derramando bênçãos sem medida, Senhor. Também eu quero te pedir, Senhor, agora toma o pastor Erivan nas tuas mãos, usa ele, Senhor amado, trazendo uma palavra rema para as nossas vidas, que nós possamos estar atentos e ouvindo a tua voz falar conosco. Continua conosco neste lugar, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Receba o pastor Erivan, aplaudindo a Jesus que ele merece, amém? Glória a Deus. Bem forte para Jesus, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia, Isaías 53, para ganharmos tempo, em nome de Jesus. Hoje é ceia, queremos, em nome de Jesus, terminar no horário, em nome de Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 4, versículo 5, glória a Deus. Muito bom poder estar na casa do nosso Pai. Isaías 53, verso 4 e 5 está escrito assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças ou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Os irmãos podem tomar o seu assento, glorificando ao Senhor Jesus, que merece toda a glória. Hoje é um dia, tudo que foi falado aqui, né, com certeza daria para salvar toda a humanidade, todas as palavras mencionadas, né? O texto que a irmã cooperadora Vívia leu, um texto muito maravilhoso, abençoado. Toda a palavra de Deus é inspiradora, fala aos nossos corações. Mas propriamente esse texto de Isaías, nós vemos aqui no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação, ou à nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele um broto tenro, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou formosura para que nós o atraísse. Em outras traduções, nós vemos aqui propriamente falando do próprio Cristo. Se nós olhássemos para Jesus, quando ele estava passando pelo processo daquele momento para ser entregue, açoitado, esbofeteado, a Bíblia vai dizer que olhássemos para ele e nós não víamos formosura nenhuma. Por quê? Porque Jesus literalmente apanhou, bateram nele. Por quê? Por conta dos nossos pecados. Nós vemos aqui o castigo que hoje nos traz a paz foi sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Nós vemos aqui que John Wesley vai dizer assim: Deus provou seu amor na cruz quando Cristo pedia, sangrava e morria, mas foi Deus dizendo ao mundo: eu amo vocês. Aí você pode dizer, como Deus ama dessa forma de permitir o seu filho? Porque chegou um momento tão difícil na vida de
do Senhor, que a Bíblia diz que ele vai expressar: Eloi, Eloi, ó Deus meu, por que me desamparaste? O momento mais difícil da morte de Jesus, no momento da crucificação, no momento mais intenso, a dor era grande por conta da humanidade toda. O pecado, imagine, irmãos, o pecado de 8 bilhões de pessoas sobre a vida de um só homem. Toda a justiça de Deus, e para Deus punir, punir o pecado, deveria ser em Jesus, porque homem jamais aguentaria. E a Bíblia diz que toda a justiça de Deus foi derramada sobre Jesus, para que hoje nós tivéssemos ou tenhamos vida. Ele deu a vida dele para hoje eu e você ter uma vida abundante. Mas não é por conta dessa abundância que nós temos em Cristo que nós não vamos ter cruz, porque ele mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É necessário todos nós tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Não é uma obrigação, é voluntário. Por isso que ele fala: quem quiser, ninguém é obrigado, mas a condição para seguir a mim, quem quiser, negue-se a si mesmo. E perceba que não é um dia, todo dia que nós negamos as nossas vontades, nós negamos o nosso eu, para agradar alguém que nos chamou, que morreu por nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para nos dar vida. E eu te pergunto nessa noite: será que vale a pena, irmãos? Será que vale a pena você pensar naquilo que Jesus fez lá naquela cruz, tido como maldito mesmo, não tendo nenhum pecado, se fez pecador por nós, irmão Sidney? A pior morte que existia naquela época era a morte de cruz. Nós vamos tentar correr aqui um pouco. Nós vemos aqui uma história muito interessante, de certa feita, de um jovem. Conta uma história de um jovem que, após haver uma imagem de Cristo crucificado em uma igreja, ele perguntou ao ministro: o que ele fez para sofrer assim? O ministro respondeu: ele fez isso por amor a você. O jovem olha para aquela imagem e vê ali o Cristo crucificado. E ele pergunta para o ministro da paróquia, dizendo: por que ele sofreu tanto assim? O ministro olha para ele e diz assim: ele sofreu tanto assim por amor de você. Você tem noção que é isso, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu único filho? Eu sempre digo que a definição de amor é a doação, é doar-se, é ter misericórdia. O que é misericórdia? Se nós formos dividir misericórdia, miséria e córdia, coração, é colocar a miséria no coração de alguém. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que choram, porque logo serão consolados. Bem-aventurado quando vos injuriarem e disser todo mal contra vós, exultai-vos, alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Bem-aventurado quando passarem tudo isso e ainda você exaltar e glorificar o meu nome. Só que a gente não vê assim. A gente não vê assim, a gente vê como uma afronta, e quando na verdade a gente deveria ver como Cristo se alegre, porque antes perseguir os apóstolos. Não fica surpreso com isso, não. É sinal que uma coisa de Deus está dentro de você. Eu creio que os frutos do Espírito é isso que produzem, irmãos. As pessoas veem Deus. Imagina uma pessoa que nunca fez nada para ninguém e odiar. Foi a humanidade olhando para Jesus e dizendo: olha, crucifica Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E mesmo assim ele continuou amando. A Bíblia diz que ele amou os seus até o fim. Amar quem ama a gente é bom demais. Quem bate na nossa costa diz: nós estamos juntos, viu, Erivan? E amar aquele tribulado, amar aquela pessoa que às vezes não vai muito com o nosso jeito. Eu não vou muito com o jeitinho do irmão lá. Irmão, você não tem que vir com o meu jeito. Aqui não é lugar de alegrar a plateia.
aquele lugar de cruz, evangelho, salvação, porta estreita, céu, inferno, aquele lugar disso. Nós estamos caminhando para entrar no céu, onde Jesus prometeu: aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui não é lugar de brincadeira, aqui é lugar de verdade. Como já foi dito: e conhecereis o que é a verdade é que liberta. Nós precisamos andar pelo caminho da verdade. Como a minha esposa falou, parece uma contradição, né? A mentira se torna verdade, a verdade parece um paralelo, mas não, irmãos. Verdade continua sendo verdade, a verdade é absoluta, e quanto à verdade não se tem argumento. E uma coisa que eu sempre digo, e a Bíblia é a nossa base, a nossa regra de fé: não se justifica, deixa Deus justificar você. Eu aprendi durante a minha vida que às vezes eu ficava lá, não, porque, ai não, irmão. Deixa o Espírito Santo justificar você. Deus sabe quem é você de fato. Às vezes eu conheço a sua aparência, você conhece a minha aparência, você me vê aqui, mas você não me conhece. No profundo, Deus me conhece. Por isso que Deus ninguém engana. Mas nessa noite é um momento de cura. Deus quer nos curar, Deus quer nos tratar, Deus quer nos levantar, Deus quer nos sarar. Como diz 2 Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aí no versículo mais embaixo: agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos, a oração que fizer nesse lugar. Só Deus observa e ouve quando a terra é restaurada. Quando há verdade na terra. E qual é a terra? A terra é o meu coração. É onde Deus passeia, onde Deus caminha. Só Deus passeia nessa terra, ninguém conhece. Só Deus passeia nessa terra, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? É só Deus que conhece. Pode ser que eu demonstre alguma coisa para vocês aqui, só que no fundo Deus fala: eu conheço você. De Deus ninguém engana, tudo que o homem planta colherá. A lei da semeadura é gradativa, é comum, é natural. E o que é melhor? É melhor plantar amor, humildade, mansidão, temperança, estender as mãos, mesmo que às vezes nós não recebemos o mesmo estender das mãos, mas vamos ter misericórdia, para que quando nós precisar da misericórdia também, a misericórdia nos alcance. Vocês estão entendendo que evangelho é isso? Evangelho é perca para ganho, não é ganho para perca, é perder para ganhar. Evangelho é negar, e negar é todo dia, irmão, é todo dia. Eu não sei se vocês percebem como eu falo todo dia, eu penso todo dia, é uma luta travada todo santo dia. Para mim chegar aqui todo santo dia é uma renúncia. Todo santo dia eu preciso olhar para dentro de mim e dizer: se converta, Erivan, muda isso, para com isso. Porque o céu é logo ali, e no céu não entra bagagem. No céu só vai entrar aquele que é limpo de mão. Salmo 24, quem entrará? Uma pergunta: Senhor, quem entrará no teu lugar santo, Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Ó, irmão, não é quem é bom que vai entrar no céu, irmão. Porque certa feita disseram para Jesus: mestre, o Senhor é bom. Ele diz: eu não sou bom não, bom é meu Pai. Deus não quer pessoas boas, Deus quer pessoas leais. Lealdade vale mais do que ser bom. Lealdade fala de algo muito precioso, e nós precisamos nesses últimos dias de pessoas leais. Não é assim? Quem é casado tem a esposa, tem um esposo. Se você não for fiel ao seu cônjuge: eu sou bom para minha esposa, eu dou de tudo para ela. Mas você é leal para ela? Às vezes dá de tudo e falta alguma coisa, porque nem sempre tudo é o que precisa. E o que precisa às vezes não é tudo, é a lealdade. E lealdade, quando se fala de lealdade, já se estende a tudo isso. É mais ou menos, né, um paralelo, Mateus 6,33, né? Mais primeiro, mas só que a gente só lê esse versículo, só que não lê o contexto. Não estejais ansioso pelo que havei de comer, pelo que havei de beber, pelas vestes. Aí lá embaixo está dizendo: depois que você fizer tudo isso aqui,
Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que Deus fala ao meu coração nessa noite? Quando faltar, eu não sei porque Deus manda dizer isso, quando faltar, como faltou naquele casamento, o vinho representando alegria, irmão, chama Jesus para o meio desse casamento, para o meio desse relacionamento, e você vai ver a alegria voltar de volta. Eu não sei o porquê, mas o Espírito Santo fala ao meu coração, volta a chamar a minha atenção, que eu vou preencher esse vazio. Porque eu fico feliz porque convidaram Jesus para a festa, porque era uma vergonha num casamento faltar o vinho. Uma semana de festa, não era 2 dias, né? Uma semana de festa, imagine, acabou-se o vinho, acabou a alegria, era uma chacota, né? Imagina, acabou o vinho lá, mas você tá vendo aí, você quis se mostrar, se é nos dias de hoje, né? Tá vendo aí, você quis fazer um casamentão, aí agora tá passando vergonha. Jesus estava lá, e de repente a mãe de Jesus diz, o Jesus acabou o vinho. Aí Jesus fala algo tão profundo, né? O que eu tenho a ver com isso, mulher? Não é chegada a minha hora. Imagina ali ele falando como Deus, e ela entendeu. Quem estava falando ali não era sua mãe, não era simplesmente Jesus, mas era o próprio Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. E ela entendeu, e aí ela vai falar para os seus servos, fazei tudo o que ele vos disser. E de repente traz 6 talhas, 600 litros de água aproximadamente, que era para lavar os pés da purificação. E traz a Jesus, eles trouxeram para Jesus água. Às vezes a nossa vida está assim, sem sabor, sem vida. Trazemos para Jesus água, só que quando nós depositamos nos pés de Jesus, Jesus transforma. Não, a irmã entendeu aqui. Jesus transforma aquela água, sabe, aquele desejo, eu quero morrer, eu não quero viver mais. Aí Jesus diz, eu tenho vida para você. Acabou o desejo de viver, eu tenho vida, e vida com abundância para você. Ei, meu irmão, minha irmã, Jesus tem vida para você, e vida com abundância. Por isso que a Bíblia vai dizer, aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Eu falava na escola bíblica hoje, o que nós precisamos é mais de graça. Não sei porque mudou a mensagem, mas tá bom, vou obedecer. Eu, quando eu fiquei pensando nisso, Irivão, você precisa mais de graça para suportar, meu filho. Por isso que o Senhor, Paulo diz, Senhor, tira de mim esse espinho, porque está doendo. E o que Deus brada, dizendo, a minha graça a ti, porque o meu poder se aperfeiçoa é graça. Quem precisa de graça aqui? Oh, meu irmão, nesses dias que nós estamos vivendo, precisamos de graça. Senhor, me dá da tua graça para suportar os dias são maus. E na medida que você pedir graça de Deus, sabe por quê? É nessa fragilidade que a graça de Deus vai repousar sobre você. Eu quero ser boca de Deus para alguém nessa noite, dizendo, olha, quando você pensar que vai acabar, que chegou o fim, lembra disso. Deus vai colocar um ponto e vírgula, dizendo assim, olha, a história não acaba aqui. A pena vai começar a pesar daqui. Você tem noção do que Deus está falando para alguém nessa noite? Sabe, irmão, tem pessoas aqui que o diabo fala na tua mente todo o tempo. Deus tem um ministério na tua vida, Deus tem uma obra grande com você. Só que o diabo todo momento fica falando na tua cabeça. Todo momento fica falando na tua cabeça. Mas eu quero dizer nessa noite para alguém aqui, vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, está bramando como o leão, procurando a quem possa tragar. Sabe o que Deus está dizendo? Não dê legalidade para o inimigo entrar, seja na tua vida sentimental, seja na tua vida, seja qual for. Não dê legalidade para o diabo, não, porque ele está bramando ao teu redor, ao teu derredor, porque ao teu redor está o anjo do Senhor, que acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Ei, fica temendo a Deus, como diz o Salomão, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guarda os mandamentos e terá livramento de Deus.
porque a gente às vezes espiritualiza tudo, né? Porque é o inimigo. Aí a gente fala das obras da carne, e as obras da carne é inveja, facção, comilança, glutonaria, né? Come demais, bebedeira. Mas os frutos do Espírito é longanimidade. Às vezes nós precisamos pedir, ó Deus, me dá um pouco de bondade. Senhor, dá um pouco de mansidão, porque eu sou muito estouradinho, sou muito nervosinho, Senhor. Tem hora que dá vontade de pegar pelo colarinho e dar uns... Não, querido, você precisa de Jesus, você precisa de graça, mais de graça. Porque dá vontade, pastor, você é anjo? Eu não sou anjo não, querido. Eu não sou anjo, se eu não vigiar também, dá vontade de... Pastor, você é maluco, pastora Solange? Você é maluco? Não, irmão, eu não sou anjo. Sou ser humano tanto quanto você. Eu tenho que vigiar todo momento, porque se a gente sair da carne, não vai prestar. Não, se a gente sair do Espírito, né? Se a gente sair do Espírito, não vai prestar, irmão. Você vai perder a bênção. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Todo momento eu tenho que me policiar, tenho que me analisar, tenho que olhar dizendo: Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Ou não, irmão? Principalmente a gente que é, né? Quem é casado aí, quem tem os seus esposos pentecostal, ou as esposas pentecostal, né? E aí você tem que... E aí Deus está dizendo assim, viu? Eu falava para alguém hoje, né? Ah, pastor, eu vou me separar, eu acho, eu estou divórcio. Que divórcio? Coloca a rodinha, meu filho, carrega. Eu quero me divorciar. Não. Casou? Ah, pensando que é bagunçado casamento? Não é bagunçado assim, não. É parecendo a lei de Moisés, que lá que o povo olhava, via lá um olho com o olho e falava, não, quando eu casei não era assim, não. Na lei de Moisés era assim, ô Diácono Iago. Aí o camarada olhava para a mulher, via a mulher diferente um pouco, falava assim, amanhã eu vou me divorciar. Não é bagunçado assim, não. Ah, tá difícil? Coloca a rodinha, meu filho. Ah, mas tá pesado, coloca rolamento e carrega. Até a vida de Jesus. Não, irmão, eu não sou instrumento do diabo aqui dizendo, não, separa mesmo, né? Não sei por quê, mas vamos lá. Vamos obedecer, né? Quero obedecer. Você não escolheu, irmão? Porque casamento não é por revelação, é por escolha. Eu escolhi. Eita, daqui a pouco nós vamos falar culto de casal, no dia da ceia. Santo Deus. Você escolheu. Você olhou e falou, nossa, que bonita, que linda. Olha, parece um anjinho. E de repente agora você está vendo outra coisa, misericórdia, sangue de Jesus. Então fala, Jesus, coloca um pouco de vinho aqui, Jesus, transforma essa água aí, Jesus, porque eu preciso. Você dá risada, é só para a gente descontrair, mas é uma verdade, irmão. Porque sabe uma coisa, se a gente não cuidar daquilo que é nosso, da nossa família, eu tenho a nota fiscal dela, né? Tenho a nota fiscal. Você que é casado tem aí, então cuida, pelo amor de Deus, irmão. Depois não fica dizendo, é porque o diabo lá tocou no meu casamento, entrou, não, vigia, crente, pelo amor de Deus. Lembre que você tem uma família, você tem um esposo, está lá em casa, mas tá bom, então você está aqui orando por ele, está intercedendo, dizendo, Jesus, salva aquele abençoado, Senhor. Não fica tribulando, não, fala aquele tribulado infeliz, não. Senhor, aquele lá vai ser um profeta de Deus, em nome de Jesus. Vamos ser boca de Deus nessa geração? Amém? Por isso, irmãos, nós já vamos celebrar a ceia. Eu digo nessa noite, não perca o seu foco, não perca o seu foco. Se cuide, meu irmão. Cuide daqui, ó. Porque um dos conflitos nossos primeiro é aqui, ó. E quando aqui não está muito bem, o nosso corpo todo fica ruim. Não é assim ou não? Eu não sou psicólogo, né? Mas a gente é um pouco de tudo, né? O pastor é um pouco de tudo, né? A gente tem que cuidar disso aqui, senão se a gente ficar ferido aqui, nosso corpo vai atingir. E por incrível que pareça, eu não sei se você sabe, mas tem pessoas doentes emocionais. Porque atingiu tanto isso aqui que o seu corpo físico foi tomado. E aí vai no médico e diz, eu não sei o que é, eu não sei. Mas aí a palavra de Deus diz, Salmo 42 foi lido aqui. Quem leu o Salmo 42? Pastora Simone, né? Assim como a corça ou cervo
anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aí vai dizer ainda mais: a minha alma tem sede do Deus vivo. Nós vemos ali o desespero, mas em meio ao desespero tem um clamor assim, ou seja, é uma possibilidade. Como o servo anseia por águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Não é assim a nossa vida, irmãos? Sem Deus nós não somos nada. Por isso que quando você estiver ansioso, vai para a Bíblia. Pedro diz: lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, Ele cuidará de vós. Por isso lança sobre Ele. Não é sobre o esposo, sobre a esposa, né? Às vezes está tarefada, coitada do trabalho, do dia a dia. Aí o homem vem e coloca lá aquele fardo, né? Ô, irmã, eu estou no culto, irmão. Quem está no culto aí? A irmã leu aqui, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus não coloca peso na vida de ninguém. Deus, quando Ele abençoa, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Aí você pergunta: pastor, e por que eu estou sofrendo? Eu não sei. Qual foi a escolha que você fez? Você tomou as decisões certas? Você fez a escolha certa? Você pediu a direção de Deus, dizendo: Deus, olha isso aqui, esse plano, esse sonho, isso aqui, esse carro, é tudo, irmão. Você pediu a direção de Deus, e na medida que você pede a direção de Deus, Deus é aquele que conduz. Nós somos guiados pelo Espírito. E por isso que a Bíblia diz em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, porque quando estava no mundo nós era dominado pela carne, pela nossa natureza, dava na teia, nós fazia, mas hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem direção. Eu já cansei de errar, irmão. Eu falo porque eu não sou anjo não, irmão. E quando a mulher fala, irmão, parece que é Deus falando. Né, pastora Solange? Quando mulher fala, irmão, parece que é Deus dizendo, viu, na boca dela, viu, não faz não. Ele fala: eu vou fazer mesmo. Parecendo aqueles meninos buchudos do norte, né? Eu vou fazer mesmo, tô nem aí. E aí faz, irmão, pensa num problemão. Quem já teve essa experiência aí? Os homens que se cuidem, né? Não faz não, filho. Não vai dar certo. Você sabe de nada. Eu sei o que eu estou fazendo. Ô, Jesus, eu nem falo mais nada, irmão. Tá bom, descansei, Jesus. Irmãos, seja sensível em nome de Jesus. Vamos parar de dar cabeçada, pelo amor de Deus. Dá risada, irmã Jô? Ô, Alex. É sério, irmão. Mas nessa noite Deus está falando aos nossos corações. Porque a Bíblia diz, irmãos, olha aqui, ó, que não ambos serão uma só. Uma só? Não é duas não, irmão. É uma só. Por isso que o negócio estreita, né? Quando fala a outra metade não, né? A mesma. Não faz não. E quando ela fala assim: pode fazer que Deus é conosco. É Deus dizendo: isso mesmo. Carimba a vitória. Parece, irmão, parece mulher, parece ministério, né? Mas é algo precioso de Deus isso na vida das mulheres. Que Deus abençoe, né? E que sejamos sensíveis ao Espírito Santo e à nossa mulher, né, Gabriela? Em nome de Jesus. Irmão, se coloque de pé. Porque Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O que é transgressões? Transgredir. Eu já fiz essa pergunta: mas Senhor, eu não pequei, não fiz nada, Senhor. E eu estou agora levando a culpa? Quantas das vezes eu fiz isso, irmão? Eu falei: mas como assim? Eu não fiz nada lá. E o Adão, o abençoado Adão, fez isso e sobrou para mim? Quando chegar no céu, a gente vai ter uma conversa muito forte. Mas a herança adâmica é essa. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Aí Jesus diz, aí Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma, dizendo, eu vou enviar o meu filho, meu unigênito filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique com essa palavra no seu coração. Hoje a gente faz um preparo, mas Deus muda tudo. E eu quero convidar todos os obreiros aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos celebrar ceia. Todos os obreiros, fica aqui, irmãos, ó, todos os obreiros. Nós vamos ler um texto aqui.